Bom, pessoal, olá de novo, eu outra vez. Vocês devem ter recebido esse arquivo também, essa planilha no Excel, né? Que ela é um resumo de alguns procedimentos de auditoria, né? Então, se o auditor estivesse planejando ali, ele já teria esse menu à disposição dele para ele realizar o planejamento de acordo com as áreas e as contas que ele vai examinar e qual procedimento que ele vai aplicar. Eu achei interessante passar para vocês, porque ele coloca na primeira coluna o procedimento, a aplicação dele. Esses procedimentos, deixa eu ver se eu tenho aqui, é de um livro antigo, Auditoria, Filosofia e Técnica. Ele é um livro já ultrapassado, ele foi traduzido para o Brasil e não foi editado mais. E ele tem Ele é da década de 70, salvo engano. Mas o interessante dele é que ele traz o rol de procedimento de uma maneira muito didática. Nossa, professor, você está falando de um livro da década de 70 e tal. É até bacana a gente consultar. Porque se verificarmos os procedimentos, eles não se alteraram. Né? A forma como que nós os fazemos, sim. Hoje, praticamente tudo está em plataforma digital. Então, a primeira coluna aí trata da inspeção documental, né? Você tem voltando a dizer aqui das colunas, procedimento, a aplicação dele, a instrução e o tic mark padrão. Depois eu falo sobre os tics. Então, na primeira coluna, por exemplo, inspeção documental, ó, verificação de documentação de várias formas, sistema digital, documento físico, conciliação, né? Então, aí tem a instrução, né, o que o auditor faria em relação àquilo ali. Ou seja, ao selecionar inspeção documental, por exemplo, contas a receber, né, confrontar com a documentação suporte. Qual é a documentação suporte de contas a receber? Nota fiscal de venda, o contrato de venda, né, ou outra informação do sistema que alimente a geração de receita. E assim sucessivamente. Inspeção física, necessidade da verificação de existência física, bens dos estoques, imobilizado, por exemplo, eles são itens do balanço que são representados por, por ativos com natureza corpórea. Então, é necessária a inspeção física desse ativo aí. Confirmação, obter de terceiros, né, fonte externa à entidade, uma confirmação direta ao auditor. Conforme eu falei na aula anterior, a gente não estudou ainda, mas já está no rol aí. Recálculo, comentei em aula anterior também, quando que o auditor faz recálculo? Em depreciação, por exemplo. Observação, teste de controle ou testes de observância, a gente já comentou isso na aula anterior também. Falamos também e explicamos qual o conceito de walkthrough. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo ou analisando essa planilha sem ter visto as aulas anteriores, você não vai entender. Vá nas aulas anteriores e veja o conteúdo que está lá e leia também os capítulos que estão indicados lá. Então, verificação de aderência a controle está mais direcionada a testes de controle, conforme a gente estabeleceu os conceitos lá. Averiguação ou indagações, né? Comparação. Veja que esse procedimento que está aí na coluna, na linha, né, melhor dizendo, de comparação, estou destacando aí agora, ele está ligado, né, todas as fases de auditoria, comparação da informação com informações dela própria, com a informação de outras entidades, né, do segmento e tal. Isso aí é exatamente o procedimento de revisão analítica, que a gente também conceituou na aula anterior e eu até apresentei também, fiz um vídeo com uma planilha, um trecho, né, melhor dizendo, de uma planilha Excel, em que nós temos os parâmetros e exemplos de uma revisão analítica. Tá bom? Então aqui é interessante porque imagine que o auditor está fazendo um planejamento, né? Ele já identificou ali a empresa, como que ela funciona, então ele está pegando as contas do balanço ali, dizendo, ó, em cada grupo aqui ou em cada conta, qual procedimento que eu vou aplicar. Então ele já tem um menu aqui dizendo qual é o procedimento e aqui que ele se aplica, então a descrição dele serve para ele ajudar a rememorizar isso e o como que e algumas instruções do que ele pode fazer com isso, certo? Explicando agora quanto aos tick marks, ou tick padrão,
ou tiques em auditoria. Por exemplo, o livro do Cavalcante sobre auditoria traz bons exemplos sobre isso. Os tiques nada mais são do que a utilização de símbolos que ajudam o auditor a colocar isso nos papéis de trabalho. Depois a gente vai fazer uma aula rápida sobre os papéis de trabalho. Nos papéis de trabalho, o auditor coloca quais foram os testes e exames que ele aplicou, que ele utilizou. Então, para aquele exemplo, supondo que dessa lista aqui o auditor tenha aplicado 3 ou até 4 procedimentos. Então, em cada papel de trabalho, de cada conta, para ele não ter que escrever toda vez, realizei inspeção documental, realizei inspeção física, realizei confirmação, realizei cálculo, ele usa uma tabela padrão, ele próprio estabelece isso. Essa tabela padrão consiste em símbolo, que cada símbolo corresponde a um procedimento. Exemplo, inspeção documental. É o primeiro nosso aqui, ele está tanto nessa coluna aqui, quanto na coluna da direita, na coluna D. Embaixo ele traz um resumo. Então, na capa do papel de trabalho dele, vai ter ali o rol dos procedimentos que ele utiliza. Vou destacá-los aqui. Exato. Então, esses procedimentos aqui, não existe um padrão, é ele que estabelece. É claro que dentro de um trabalho, eu não posso, ora, utilizar um tique padrão e daí em diante eu mudo o tique, porque isso vai confundir quem estiver analisando os papéis de trabalho e o próprio auditor. Se ele estabeleceu que esse símbolo aí corresponde à inspeção documental, então ele tem que utilizar esse mesmo padrão até o fim do trabalho, né? Então, geralmente isso nem muda. Nas empresas, eles usam um padrão, né? Então, todos os trabalhos vai ser o padrão. Inspeção física, confirmação. Então, se ele escrever a combinação desses 3, 4, 5 símbolos ao lado de uma conta, significa que ele aplicou todos esses procedimentos naquela conta lá. Entendeu? Então, isso serve apenas para facilitar o entendimento, a dinâmica do trabalho do auditor e a dinâmica do preenchimento dos papéis de trabalho. A gente vai estudar depois como, né, papel de trabalho é chamado a forma como o auditor documenta o trabalho dele. É claro que em tempos, né, de tecnologia, ninguém documenta o trabalho mais em papel. É chamado de papel de trabalho apenas por questão da norma e da técnica mesmo. Então, os TIC padrões significa exatamente essa questão, a utilização de símbolos para que eu possa analisar, ter uma dinâmica melhor do preenchimento dos meus papéis de trabalho. Quem quiser mexer, utilizar, por exemplo, outros tics, outros símbolos, basta você utilizar a fonte, salvo engano, Marlet, do Excel, que ela apresenta ali diversos símbolos. Você pega uma célula, uma coluna, transforma ela em fonte para Marlet e depois você começa a escrever ali A, S, D, F, G. Coloca as letras normais e em vez de letra irão aparecer símbolos. Então, se você estivesse montando um papel de trabalho no Excel, isso seria apresentado dessa forma. Você poderia fazer, por exemplo, um papel de trabalho, ainda que você não tenha um sistema de auditoria dentro do Excel. Entendeu? Então, volto a dizer, essa planilha é para que você veja, né? Por exemplo, se você fosse auditor, já estivesse montando o seu planejamento, já com balancete na mão, ou a identificação das áreas em que você vai focar a auditoria, quais procedimentos você iria aplicar, quais os procedimentos estariam mais aplicáveis, né? Se fosse a depreciação, um estoque, né? Ou um ativo imobilizado, quais os menus aqui que eu iria utilizar. Então, é mais nesse sentido de exemplo. Volto a dizer, para que você esteja assistindo esse vídeo, é necessário que você já tenha acessado o conteúdo anterior. Tá bom? Então, obrigado aí por ter assistido e bons estudos aí. Um abraço para todos.